bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar minha experiência com áudio sem fins lucrativos. E atendendo aos pedidos dos inscritos da nossa família do áudio, hoje iniciaremos o curso do Sonar Platino. E de antemão, eu quero deixar um aviso que esse curso ficará restrito, senhores, somente ao Sonar Platino, deixando de lado as funcionalidades básicas que é comum de todas as versões do Sonar X, né? Ou seja, as versões Sonar foram evoluindo, né? Através dos seus upgrades da DAW. Mas a sua forma de gravar, de reproduzir, de usar as ferramentas dentro da DAW não mudou em nada. Então seria uma perda de tempo ficar repetindo algo que para quem já trabalha com as versões do Sonar X já sabe, né, como reproduzir, como exportar, importar. Então dessa forma eu vou ficar restrito mais à parte na nova versão das upgrades. Aqueles que não têm conhecimento do Sonar X, eu peço que vejam o curso completo do Sonar X1 e 2 e Sonar X3. Um dos dois cursos vai atender a sua demanda de aprender a usar essa DAW, porque lá naquele curso a funcionalidade usada lá é a mesma que vai se usar aqui nessa nova versão. Como eu disse, eu vou apenas restringir as inovações da nova DAW. E como sabemos, a nova versão do Sonar X agora está na sua 4ª edição. E não veio com o nome de Sonar X4, mas sim Sonar Platino. E esse novo Sonar veio em 3 versões: o Sonar Artist, Profissional e Platino. E dentro do site da empresa você vai encontrar a diferença entre as versões. Os requisitos, senhores, para a sua instalação é que os senhores usam o Windows 7, 8, 10, né? O Windows 7 ou superior, tanto faz se seja 32 ou 64 bits, que o processador seja de 2.6 GHz da Intel ou o AMD Multicore. A memória tem que ser de 4 GB. Os senhores têm que ter dentro do HD 5 GB para a instalação mínima, sendo que 20 GB que é o recomendado. O monitor recomendado é que tenha 1920 por 1080, embora pode trabalhar em 1200 por 80 por 800, mas o recomendado é 1920 por 1080. A interface de áudio usada pelo DAW é o ASIO ou outro compatível. É necessário, caso a pessoa queira fazer transferência de áudio pela internet, que tenha, logicamente, uma internet ligada a esse PC. Então, estou aqui abrindo o nosso Sonar e aparece essa faixa inicial e é feita o escaneamento também dos plugins, como nós podemos ver aqui embaixo. Ele faz uma varredura de todos os plugins logo que se inicia e no final ele mostra quantos plugins estão instalados na sua máquina, como vemos aqui. Eu vou fechar e aparece logo esse Start novo no Sonar Platino ou as versões do Sonar X4, como vou chamar. E aqui os senhores podem abrir um novo projeto. Os projetos recentes que fica aqui até 16 projetos, ao qual vou falar disso mais na frente. Aqui para criar um novo template que vem vários, os senhores podem já abrir uns projetos já pré-pronto, né? De masterização, de 16 tracks de áudio. E descendo aqui os senhores podem ver que tem para tudo: mix template, mix para o senhor fazer uma mix para tocar o rock, para fazer uma gravação de rock, para uma masterização, entre outras templates que tem aqui. Aqui os projetos existentes que vocês querem abrir, ele vai até lá e abre. Caso suma a janela, basta vir File e vem até aqui Start Screen e vai abrir novamente a janela. E aqui embaixo são vídeos tutoriais que a empresa nos favorece, né, para aprender alguns truques de uso da DAW. Aqui em cima nós temos os projetos que nós mexemos ultimamente. Todos os projetos que eu mexi estão aqui. Aqui do lado é a forma de ver dessa forma, assim, com ícone. E da outra vez são os 16 projetos de forma mais de letra. Quem prefere ler, então é assim. Bom, senhores, dito isso, vou dar início então ao curso. Senhores, para dar início ao nosso curso, eu estou aqui com o Sonar aberto e o nosso primeiro contato será com a configuração da DAW, porque eu sempre digo o seguinte: os senhores têm que conhecer os seus setup de gravação, setup de reprodução e tudo isso tem que ser configurado na DAW para evitar problemas futuros, como atraso de áudio, travamento e etc. Ou melhor, quando você instala, senhores, uma nova DAW na sua máquina, ou um novo software, né, dependendo do tipo de software que use, Drive, lógico que a DAW ela vem com a configuração padrão de fábrica, né, que a fábrica
julga que são dos PC mais universal, de uso comum. Mas cada PC tem a sua configuração de setup, né? Não preciso dizer que cada PC tem uma quantidade de memória, uns usa processadores de 4 núcleos, outro de 2, outro de 3, e tudo isso interfere no bom funcionamento da DAW. Então, é importante que a gente comece sempre fazendo essa configuração para que não tenha problema. A gente trabalhe de forma que eu já fui em muitos estúdios, que lá, por exemplo, no Pro Tools, toda hora travava, tinha que reiniciar a máquina. Tudo isso era porque a DAW não estava preparada para trabalhar em harmonia com o PC. Então, nós vamos começar por aqui e logo eu vou procurar, dentro da preferência, trabalhar em cima daquilo que é mais importante. Aquilo que já pertence às outras versões, basta ir lá no curso passado, lá na configuração, que é sempre o primeiro módulo, e ver. Então aqui eu vou falar da parte mais importante para o uso de forma usual e sem problema. A forma de entrar no painel de configuração do Sonar é indo aqui em Edit até Preferência ou apertando a letra P do teclado irá abrir essa janela. E logo de cara nós temos aqui essa aba que embaixo, eu vou explicar, tem o básico, que vem só as coisas mais básicas, e tem o avançado. Então vamos apertar no avançado para a gente ter a visualização de todos os parâmetros de configuração. E o primeiro item é áudio, vê que é por seção áudio, aqui trabalhamos com MIDI, arquivo e customização da DAW, 4 tipos de configurações a ser utilizada na DAW. E vamos começar com a primeira, que é áudio. O primeiro item, a primeira opção é Device, mas eu sugiro sempre começar dentro do áudio por Playback and Record. Por quê? Aqui é que nós vamos escolher o drive, ou seja, a interface. O que nós vamos usar de interface para essa DAW? Eu aqui, no caso, estou usando o MME. Então, nós vemos aqui listado todos os drives. Eu tenho o ASIO, porque eu tenho uma interface interligada aqui, e tenho o MME, que é do computador. Todos os outros 3 itens, o WDM, o WASAB e o MME, são do PC, sendo que o ASIO é simplesmente da interface, é o drive da interface. Vou deixar aqui mesmo, porque quando eu mudar aqui, se eu mudar para ASIO, aqui em cima em Device vai aparecer as entradas de drive da interface, se eu botasse lá para ASIO. Como eu não tenho, ele está usando sim, emprestada essa entrada. O nome da entrada está aqui, é USB. Sendo que o drive que está usando não é o drive do próprio sistema da interface, e sim do computador. É tanto que as saídas, vê aqui, ó, são alto-falante da minha placa do PC, e tem apenas uma saída de linha para lá. Então, os senhores vêm aqui, tendo a sua interface, e coloque em ASIO. E logicamente que vai ficar listada aqui. Eu vou fazer aqui como uma demonstração. Então vou passar agora para ASIO e vamos ver o que acontece. Mando aplicar. E os senhores notem agora que aqui em Device vai estar listado, olha, todas as entradas e saídas da minha interface, não mais da placa do computador. Veja como agora a coisa cresceu. Inclusive a minha parte, que é a DAT, está aqui. Os senhores podem aqui mudar o nome. Por exemplo, a placa tem várias entradas e aqui às vezes fica difícil. O senhor pode chegar aqui e botar nome amigável. Bota assim, primeiro, linha 1, vem no segundo, linha 2, né? Terceiro, linha... É o nome amigável que os senhores querem para, na hora que ver lá na entrada e saída de endereçamento da DAW na track, os senhores já têm uma forma fácil de identificar. Fala, olha, entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4. Os senhores podem chegar aqui e botar um nome amigável que quando abrir lá na DAW, como nós veremos mais à frente, estará listado da forma que os senhores escreveram aqui, de forma amigável. E os senhores, ao colocarem novo nome aqui, né, personalizado, tem que vir aqui e falar que é para usar esses nomes amigáveis lá na DAW, no endereçamento. E aqui embaixo, Show Mono Saídas, é para que mostre todas as saídas mono também, não só as estéreo, mas que mostre tudo, e não só as estéreo. Então é bom que sempre esteja aqui habilitado. E aqui só caso os senhores coloquem nomes amigáveis customizados. A nossa segunda opção dentro de áudio é Drive Set. Aqui é listado o primeiro item, Playback Time Master. É o que nos diz qual vai ser a interface, quando tem mais de uma, qual que será a principal. E as outras aparecerão no endereçamento como secundária. Embaixo,
qual é a master, ou seja, qual é a interface master que nós vamos usar para gravar, né? Eu podia usar para gravar aqui a DAT, mas eu botei como master essa. Isso não quer dizer que não vai aparecer lá a DAT, vai. Só que a DAT, se eu botasse aqui, apareceria em primeiro plano. Embaixo, Audio Drive BitDat será quanto nós vamos usar de bit, para reprodução disso. E isso tem a ver lá com o projeto, quando nós iniciamos o projeto e dizemos quantos bits nós queremos. Aqui, 64 bits dobro precisão de máquina, como já diz, é do PC. Se nós trabalhamos em 64 bits, para que use melhor esse tipo de processamento de 64 bits da nossa máquina, nosso PC, então aqui tem que estar habilitado, senão poderia trabalhar só em 32. Se eu tenho uma máquina, um sistema operacional trabalhando em 64, mas se não habilitar aqui, a DAW vai entender que o sistema é 32 bits. O nosso próximo item, Stereo Panic Law. Quer dizer o que aqui, senhores? Aqui tem a ver com como irá se comportar o sinal do áudio dentro da track quando nós fizermos a distribuição dos instrumentos dentro do campo estéreo. Às vezes o instrumento aqui diz o seguinte: se nós tirarmos os instrumentos do centro, vamos aqui ver as opções, né? Então, a primeira opção, centro 100% constante power, ou seja, mesmo quando os senhores jogarem esse sinal do áudio, vamos dizer 40% do centro, ele vai continuar com o mesmo valor. Mas aí, senhores, para quem já estuda o áudio sabe que quando uma coisa está no centro, toda a potência do som sai nas duas caixas. Se nós pegamos um som, vamos dizer, com 10 dB, que está no centro, ele, quando vai para o outro lado da caixa, ele tem que diminuir um pouco, certo? Senão ele vai sair muito mais alto, ele vai estourar, só numa caixa agora. Então, o que ocorre? Muitos, às vezes, acontece que quando faz o pan, fala, caramba, o instrumento aumentou. Por que aumentou? Porque a DAW não está configurada para esse processo, para quando você jogar a coisa por cento. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu quero que permaneça em zero. O melhor é menos 3 dB. Quando eu jogar aquele áudio, porque isso aqui já tem um estudo, que nós não vamos entrar nesse detalhe, inclusive os consoles analógicos usam esse mesmo processo, que é chamado de lei de Pane. Ele diminui o áudio um pouco para manter o mesmo volume. Na verdade, não diminuiu. Como saiu do centro, como ele está agora só numa caixa, ele não precisa de tanta potência. O som está sendo distribuído em duas caixas, agora está em uma. Como é só em uma, ele diminui em menos 3% constante. E aqui as outras opções, eu não vou entrar em detalhes, senão isso ficaria muito longo. E eu já entrei nesse detalhe lá nos outros tutoriais, no curso principal lá do Sonar X3. Então não vou entrar. O outro item é taxa de amostragem para o novo projeto. De padrão, vem 44.100 kHz, que é o padrão do CD. Mas os senhores lá sabem que podem começar com um padrão mais alto, para uma melhor colocação de áudio, e mais tarde, quando for masterizar, logicamente irá cair para 44.100. Então, toda vez que o senhor abrir um projeto, para não precisar ir lá, ficar configurando, botando isso, então o senhor fala, para dar, abrir o projeto, já faça assim para mim não perder tempo com relação a isso. Aqui embaixo, mix e latência tem a ver com o tipo de troca de informação entre a DAW e a interface e o PC. Então, esses valores é que vai determinar se vai haver atraso, às vezes está tendo engasgo, atraso, picos. Tudo isso é porque não está havendo a sincronização, ao qual aqui é muito importante que os senhores vejam isso de forma manual. Devo lhe dizer que números mais baixos vai ser suscetível, aumenta o risco de problema de áudio. Eu digo isso para quem usa placa MME, WDM, né? Placa de som, mas para quem usa sempre mais alto. E aqui os senhores vão dizer o quanto de bootside, quanto de memória vai guardar para a transferência. Aqui no meu está apagado, porque eu não posso mexer? Porque eu não estou usando o ASIO universal, estou usando o ASIO da placa. Então aqui eu teria que fazer isso, no meu caso aqui, o bootside trocaria aqui pela própria interface e lá já fica o quanto eu mexer lá. Então está dizendo que está em 48 estéreo e está 5.5 milissegundo. É essa distância, essa configuração para que elas trabalhem em harmonia, sem problemas de latência, ou seja, de atraso, engasgo ou problema. Então os senhores na sua máquina, os senhores vão sempre procurando regular
testa para reprodução. Isso também, esse assunto eu não vou entrar aqui, eu estou falando por cima porque já foi feito lá no curso do Sonar X3. Próximo item, playback e recorte, que nós já falamos do drive. Embaixo é o dithering, é a forma que vai exportar os áudios em relação a ruído. Senhores, eu não vou também entrar em detalhe, que já foi feito no curso do Sonar X3. Como eu falei lá, escolha sempre o PowerR3, que é o melhor, sendo que consome mais do seu PC. Para quem tem um PC ruim, deixe triangular mesmo. Para quem tem um PC, uma máquina um pouco melhor, que no mundo de hoje as máquinas já são excelentes, né? Só que tem um PC muito antigo, escolha esse tipo que é o melhor. Outra coisa aqui que eu não vou falar muito, que já foi dito, tudo isso aqui na configuração do X3 é a mesma configuração. Deixe sempre aqui o Remove DC habilitado. Por quê? Durante a gravação nós sabemos que tem aqueles ruídos da própria energia elétrica. E aqui ele já remove durante uma gravação automaticamente e evita essa faxina posteriormente. O próximo item, File Configuration, também eu não vou falar, que já foi dito lá, e é mais para assunto mais técnico, né? Para quem é mais a pessoa que trabalha disso de forma mais avançada, mas lá eu explico cada item dessa relação. Em sincronismo e cache, eu não vou falar lá de cima, que já foi dito lá, vou lembrar aqui para os novos que File System é simplesmente o seguinte: os senhores, quando vão gravar e reproduzir, lógico que o PC ele tem que estar sempre tendo isso na memória de forma rápida, né? Ele pega, transfere e guarda isso na memória. Mas para quem? Isso hoje em dia também, os computadores estão tudo de 4 GB, não há necessidade. Então, mas caso o senhor tenha um computador antigo, então o que acontece? Quando ele habilita aqui em playback, do lado do playback, ele diz que quando chegar ao máximo, ele guarda um espaço dentro do próprio HD temporariamente para que o Sonar guarde lá aquelas informações que ele precise utilizar no caso da pessoa tiver que desfazer algo rápido ou refazer. E no caso aqui de reprodução, para reprodução, e no caso de gravação, o cara habilita e diz o quanto ele quer deixar do HD. Não é também muito usual. Vamos passar agora para o item MIDI. Pulando agora para MIDI Device, é importante aqui que eu fale alguma coisa. Senhores terão entrada e saída de MIDI, ou seja, controladores MIDI que os senhores ali, os senhores tocam através das teclas, né? E usa um VSTI dentro da sua DAW. E muitos me mandam e-mail falando: poxa, eu coloquei o meu controlador e ele não aparece lá, não acontece nada. Eu mexo nas teclas, vou lá, mexo lá no endereçamento e não tá lá. Por quê? Quando os senhores colocam um controlador ligado no seu interface ou no seu PC, se for USB, automaticamente ele é listado aqui. E os senhores têm que dizer para o Sonar que a entrada, principalmente a entrada, senão não toca as teclas. Habilitar. Eu aqui no caso não tenho nenhum controlador. O controlador que eu tenho é da própria interface. Então ele viu lá a interface, eu poderia usar um controlador através da interface. Mas muito usa o controlador no mundo atual, é mais USB, e ele vai estar listado. Então, se você chega aqui, habilitem, pelo menos a entrada, é o mais importante a entrada, senão os senhores não tem som, porque a saída será sempre, logicamente, vocês escolherão a saída, que será a própria interface. Mas a entrada, principalmente a entrada, tem que ser configurada para evitar esse tipo de problema. Próximo instrumento, eu não vou falar também, porque a parte de instrumentos, senhores, já tem mais a ver com bancos que existem do próprio Sonar, dentro do Sonar, ou bancos externos que os senhores queiram colocar. E eu já expliquei isso lá no X3, não é necessário falar aqui. Controle de superfície. Sim, senhores, aqui muita gente usa, por exemplo, compra que eles têm controladores para controlar a DAW, né? Aumentando os fade, abaixando, controlador externo. E aqui, no caso, os senhores têm que chegar, vou falar novo, e aqui os senhores vão listar a entrada e saída da porta desses controladores, que quando os senhores colocar lá, ele vai estar listado aqui. Também assunto já exposto no curso primeiro módulo do Sonar X3 de forma mais precisa. Eu vou pular, vamos à última parte do MIDI, que é playback. Também não vou falar nada, que isso aqui já foi exposto lá. Próximo tem a ver com os arquivos. Aqui é onde os senhores data para o Sonar, aonde quer que ele guarde todos os projetos, áudio, tudo que é feito dentro do Sonar vai para um lugar. Então, os templates, o Sonar já vem de fábrica, ele cria na sua máquina um lugar dentro do sistema, do seu sistema operacional, ele está instalado no canto, ele cria uma pasta onde está instalado o Sonar. Então, por isso já vem. Mas os senhores podem listar. Eu quero, por exemplo, que
Os Wave vai sempre para a audiolivraria, mas o senhor pode chegar aqui, apertar e criar um novo lugar que quer que guarde os áudios e vai ficar por padrão. Toda vez que salvar, já salva lá. Então aqui nós temos todo tipo de salvamento. Vê, os FX, onde guarda dos presets, os mapas de bateria, tudo isso é listado aqui para os senhores saber aonde estão dentro do Sonar, dentro do seu PC. Como aqui tudo tem a ver com o quê? Com arquivo, o outro são arquivo de áudio. Ele grava CallWalk C, aqui no meu, CallWalk Projeto, Áudio Data. Lá que ele guarda todos os projetos é guardado aqui. Os senhores podem mudar isso, tanto as pastas como o áudio. Também é algo não muito mexido. Vamos falar aqui embaixo. Aqui, que lá estava apagado, os senhores podem afirmar que todos os áudios quando seja gravado, seja em 24 bits ou mude para outro. E quando for renderizar, seja em 32, 64, 24 ou 16 bits. E que quando importe qualquer áudio, que ele já importe com aquilo que esteja em bit original. Ou que transforme. Eles podem falar, não, eu quero que toda vez que ele pega um áudio, já me passe para mim, para, por exemplo, 32, para 24 bits. Mas isso, o Sonar, quando ele pega o bit, já tem um projeto que esteja, por exemplo, em 24 bits, ele já faz isso automaticamente. Por isso que deixa aqui original mesmo, porque o próprio Sonar já detecta e fala, pô, o projeto é 24, eu estou pegando 16, opa, deixa eu transferir e mudar isso já no automático, para que não haja discrepância. VST7. VST são os nossos plugins, o VSTI também, onde estão localizadas essas crianças. Senhores, às vezes os senhores instalam na sua máquina um novo plugin. E os senhores olham lá, na hora que faz o escaneamento, e não aparece listado aquele plugin. Isso porque o Sonar, ele já tem uma pasta, computador, que ele guarda todos os plugins lá. Então, quando tem certos fabricantes que já sabem disso, e já endereça já para essa pasta que o Sonar lá sabe que fica todos os plugins. Eu sei, aqui que estão os plugins. Se não está lá, o Sonar não sabe. Ele pensa que é um programa qualquer do computador. E quando isso acontecer, os senhores vêm aqui e vai o quê? Adet, quer dizer, colocar mais isso, a pasta também aqui na lista. Então chega aqui, procura onde está dentro do seu computador e adet. Ele vai fazer parte. Então, quando escanear, o Sonar vai escanear as pastas normais. Vê que aqui eu tenho pasta, olha, do Stamberg, que foge às pastas comuns, dos programas comuns do VST2 e VST3. Porque senão o Sonar, às vezes, não localiza. Se não localizar, os senhores vêm aqui e faz que ele veja. Aqui embaixo, toda vez que eu inicio o Sonar, ele escaneia. Se os senhores querem que ele não escaneie, chegue aqui e fala que seja em manual. Aqui, no caso, são 3 opções. A primeira, automática. Toda vez, já automaticamente ele fica sempre procurando, que não é bom. O segundo é toda vez que abre, como está aqui, ele faz um escaneamento novo para ver se apareceu algo novo para o Sonar de plugin. E o último é manual, quer dizer, ele só vai fazer isso se o senhor chegar aqui e apertar aqui, scan. E aqui embaixo, esses 2 itens é o seguinte, eu quero que sempre reescaneie os plugins que estão estragados. Tem plugin que foi deteriorado e não funciona mais, às vezes o Sonar chega lá e descarta já ele, já guarda na memória, isso não presta. Eu só falo, não, sempre veja de novo se ele não está prestando. E aqui é para reescanear mesmo os plugins que já existem. O Sonar faz o seguinte, ele já guarda na memória os plugins que já existem na máquina. Então ele olha muito rapidamente. Se o senhor falar para ele reescanear tudo, ele vai fazer tudo de novo, mesmo aquele que já sabe que existe, ele vai olhar pasta por pasta e vai demorar uma eternidade. Aqui é para resetar tudo que foi colocado e aqui para escanear. Se eu apertar aqui, ele ia escanear. Aqui embaixo, senhores, VCS, nós temos hoje uma nova geração de plugins, que é a versão 3. São melhores, são mais rápidos, menos latência. E ele diz o seguinte, o senhor sempre deixa aqui habilitado, que ele está dizendo o seguinte, os plugins que são das versões anteriores trabalhem de forma agilizada, como se fosse, eu estou chutando, isso aqui tem uma explicação lá no outro de uma forma mais técnica, eu estou aqui falando o básico. Trabalhos VST2 como se fosse o 3, ele tenta aproveitar o plugin com o máximo de potencialidade dele, como se fosse um VST3. Próximo item eu vou pular, também não tenho muita coisa a dizer. E devência aqui eu vou falar o seguinte, muitas pessoas perdem seu trabalho por causa de salvamento. Então aqui em cima o senhor está dizendo o seguinte, de tantos em tantos minutos, ou de tantas em tanta mudança, toda vez que eu fizer uma mudança, salva. Ou
10 mudanças. Então você fala, de tantos minutos, a cada 10 minutos que eu estiver trabalhando, automaticamente o sonar vai lá e salve. Porque às vezes falta luz, acontece qualquer coisa, então isso já está salvo, você não perde. Para o sonar não precisar ficar todo indo lá manualmente, salva. Não, então o sonar já fala funcional, de tanto em 10, a primeira parte tem a ver com minutos, eu quero de tantos em tantos minutos, o sonar vai lá de 5 em 5, 6 horas que determina, o sonar vai salvar. Ou, toda vez que eu fizer aí se eu venho aqui, eu boto aqui, ó, eu fizer uma edição, ele salva. Ou 10, ó, toda vez que passar de 10, quando eu fizer 10 edições, ele salva, entendeu? Então aqui o senhor determina isso, a parte importante daqui é essa. Senhores, vou pular agora para a customização, também eu vou passar muito superficialmente, porque aqui é uma área mais de trabalho da pessoa fazer a sua própria forma de querer as coisas, eu vou falar muito rápido. Aqui é o display, eu não vou falar nada, que é a opacidade, quanto de opacidade quando tiver 2 janelas abertas, isso aqui já está lá no curso do Sonar X3. Aqui também são as cores, que os senhores podem mudar as cores das tracks, de tudo dentro do Sonar, os senhores podem customizar as cores, inclusive dos meter lá, da cor quando tiver clipando, geralmente é vermelho, você fala, não gosto de vermelho, eu vou botar verde. Então aqui os senhores vêm no meter, por exemplo, aqui ó, quando tiver o pixel a 100 tá, é verde, a 0, né, dB, passou de 0, maior do que 0, fica vermelho, mas eu não quero mais vermelho, então os senhores escolhem novas cores, pode mudar o que quiser de cor dentro do Sonar. Então eu não vou ficar falando essas partes de edição daqui, que são coisas no Keybox Shot, quer dizer o quê? São atalhos. Os senhores podem criar o próprio atalho, tudo isso está dito no curso do Sonar X3 de forma bem esmiuçada. Senão, por quê? Aqui, o último, o áudio, como ele trabalha em velocidade de RMS e de picos dentro do meter. O meter ele trabalha a velocidade que ele trabalha. Isso também está explicado no curso Sonar X3. Esse primeiro módulo já está grande demais. Eu procurei aqui, senhores, deixar claro só as coisas que realmente tem que ser configurada para que os senhores não tenham problema. Se os senhores querem aprender mais, veja tanto do Sonar X1 como do Sonar X2, X3, senhores, o curso. Que lá eu deixei cada item, fui chato, foi uma coisa longa, expliquei cada coisinha, senão ia ser muito longo e eu sei que as pessoas estão ansiosas para aprender já a mexer nessa nova DAW. E não, se a gente ficar com essas coisas pequenas, a gente não chega às coisas que realmente necessita aprender. Esse aqui não é um curso completo, ele é completo porque existe o do Sonar X3, então aquele lá complementa esse aqui, e é isso que eu quero fazer, senão vai ser um curso completo e não é essa a intenção. Então terminamos aqui hoje o nosso primeiro módulo chato, que eu sei que é chato essa parte de configuração. O gostoso é trabalhar lá dentro, de meter na mão na massa, vendo aquelas mágicas acontecendo. Aqui os senhores estão preparando a mesinha para fazer a mágica, mas é necessário que os senhores façam essa preparação para que a mágica aconteça de forma correta. Que na hora que a plateia esteja lá, o senhor esteja fazendo a mágica, não dê a coisa errada. É a coisa que eu acho chato, se chegar alguém para gravar, né, contigo, e chega lá, aí começa a dar travar, e a pessoa fica com aquela cara que não sabe o que está acontecendo, já perde a credibilidade pro cliente, que a gente, caramba, rapaz, o computador do cara é ruim, o equipamento é ruim, tá tudo pegando aí, camarada, o Sonar é ruim, o Pro Tools é ruim. Não, senhores, o que é ruim é quem está ali e não configurou. Então aqui eu procurei mostrar as coisas que é necessário configurar para que você não tenha esse tipo de problema. Quero deixar aqui registrado toda a minha gratidão, senhores, a essa família do áudio que tem me apoiado. Eu recebo muitas críticas ruins, as pessoas me xingam, mas a quantidade de pessoas que me incentiva, que dá sua palavra de apoio é muito grande. E a toda essa família do áudio eu quero deixar aqui externado toda a minha gratidão. E eu não esperava tanta afetividade como eu recebi aqui dentro do YouTube, dentro do nosso canal. Senhores, eu quero agradecer de coração a todos que estão dando seu joinha, a todos que estão compartilhando o vídeo, a todos aqueles que estão mandando os e-mails, os incentivos, fazendo as suas perguntas, fazendo as suas críticas quando ela é construtiva. Eu quero receber para que eu possa crescer. Não, pessoas que às vezes não têm o que fazer e ofendem. Essas pessoas eu só tenho que pedir a Deus que abençoe e que abra o entendimento delas. Senhores, meu muito obrigado e até o nosso próximo módulo.